Nesta aula, você aprenderá sobre os conceitos gerais de ondas sonoras, que são ondas produzidas ou em cordas ou em tubos abertos ou fechados. Além disso, mostrarei o que são as qualidades fisiológicas do som. Essa é uma aula da série de acústica da física. Nesta aula faremos apenas umas introduções e explicaremos como daremos sequência no curso. Primeiro de tudo, é importante você lembrar que onda sonora é uma onda mecânica, ou seja, ela precisa de um meio para se propagar. É muito comum ver em filmes, no espaço, onde há uma explosão e você escuta um barulho. Isso não é possível, pois no espaço há vácuo e no vácuo o som não consegue se propagar. Então nós temos ondas sonoras somente em meios materiais. E aqui nós vamos estudar dois meios, ou seja, as fontes emissoras. Uma que serão as cordas e outra que serão os tubos sonoros. Então, faremos um estudo detalhado de cada caso. É importante que, além disso, os tubos sonoros se dividem em duas partes, nos tubos abertos e nos tubos fechados. E aqui se faz o estudo de todos os instrumentos musicais com cordas e os instrumentos de sopro. Um conceito importantíssimo que você tem que saber antes de iniciar e que daremos sequência na próxima aula é o conceito de ondas estacionárias. E para isso é importante você rever o conceito também de interferência de ondas. Além disso, é importante você também identificar alguns nomes que às vezes algumas pessoas fazem uma certa confusão por conta de no nosso dia a dia nós usarmos uma palavra e na verdade na física ela é outra. Nós temos aqui três qualidades do som. A primeira, altura, a segunda, intensidade e a terceira, timbre. Cada uma delas tem uma relação com a onda. Lembra lá da onda? A onda produzida. Aqui eu desenhei para vocês uma onda transversal. No entanto, o som é uma onda longitudinal. Também esse conceito já foi discutido em aulas anteriores. Nós temos aqui que a altura ela tem uma relação com a frequência da onda. Então, quanto maior for a frequência, mais alta é a onda. Quanto menor for a frequência, mais baixa é a onda. Frequência alta, frequência baixa. Lembre que a frequência é o número de cobrinhas, vamos colocar isso entre aspas, que você tem num determinado tempo. Então, pense aqui, eu tenho 4 cobrinhas em 1 segundo. Caso eu consiga produzir mais cobrinhas aqui nesse 1 segundo, eu terei uma frequência maior. E aí você pode pensar assim, quando você fala para alguém, aumenta a altura do som. Você, na verdade, não está aumentando a altura. Confuso, né? Vamos lá. Aumentar a altura ou aumentar a frequência significa deixar o som mais agudo, que é aquele som mais fininho, tipo um i que você escuta aí às vezes. Deixar a frequência mais baixa significa deixar um som mais grave, que é uma voz mais grossa. Então, quando você pede para alguém aumentar a altura do som, na verdade esse som deveria ficar mais agudo. Sim? Mas você pode estar se perguntando assim, professor, então o que é aumentar, vamos lá, né, a altura do som entre aspas? Aumentar o que você quer ouvir, ou seja, se você quer ouvir o som com mais força, você tem que aumentar o volume, que nada mais é do que a intensidade do som ou a amplitude. Aumentar a amplitude significa deixar a onda mais esticada. Entre aspas também. Estou usando algumas palavras para ficar mais fácil de você entender. Aqui eu tenho uma onda com uma intensidade alta. Aqui eu tenho uma onda com uma intensidade baixa. A cobrinha, a amplitude está mais curta. Então preste bastante atenção, porque são dois conceitos aqui que nós trocamos. A altura tem a ver com a frequência, agudo e grave, e intensidade, sim, um som forte e um som fraco. E o timbre? O timbre ele vai estar relacionado com o formato dessa onda. Nós temos mesma frequência, porém formato diferente de onda,
que vai fazer você distinguir, por exemplo, numa banda, quem é o violão, quem é o teclado. Eles estarão tocando a mesma nota musical, claro, para que a banda fique afinada. No entanto, a onda do violão é diferente da onda do teclado, formando assim, deixando assim, com que cada um tenha um timbre. Você pode pegar um amigo seu para cantar. Estando os dois afinados e no mesmo tom, vocês terão a mesma frequência, estarão cantando praticamente com o mesmo tom de voz, porém será fácil identificar quem é a voz de quem pelo timbre. O timbre de cada um muda, ou seja, o formato da ondinha vai mudar. Tome bastante cuidado com esses nomes, pois nós usaremos eles durante o estudo da acústica e bons estudos.